pessoal, hoje eu vou falar aqui de um clássico dos anos 80, uma comédia de humor extremamente ácido, Um Peixe Chamado Wanda, de 1988. Essa minha edição aqui tem o filme Vida Bandida também, mas é um DVD duplo, né? O filme que eu vou focar é Um Peixe Chamado Wanda, e a sua continuação, não exatamente continuação, eu vou explicar aqui, de 1997, Ferocidade Máxima. Bom, a história de Um Peixe Chamado Wanda, a gente tem um grupo de trambiqueiros, ladrões, que eles planejam um assalto extremamente arriscado, onde vão cometer o roubo de joias e diamantes. Só que depois do assalto, tanto quem contratou como quem foi contratado planejavam passar a perna um no outro. E aí o contratante é preso e antes de ser preso ele esconde o material do roubo, levando os caras, né, o Otto, que é vivido pelo Kevin Kline, uma atuação brilhante, tanto é que ele foi premiado com o Oscar por esse papel. Tem a divertidíssima e sensualíssima Wanda, que é vivida pela Jamie Lee Curtis. E temos também o Ken, que é vivido pelo Michael Palin, que é um personagem muito engraçado. Ele é atrapalhado, ele tem gagueira e ele é extremamente apaixonado por animais. Tanto é que ele tem um aquário na sala dele, cheio de peixes. Daí o título Um Peixe Chamado Wanda, porque um dos peixes que ele cria tem o nome da Wanda. E aí entra nessa história um advogado que está defendendo o acusado, né, desse crime, que a Wanda começa a dar em cima para pegar informações a respeito do paradeiro das joias. E esse advogado é vivido pelo John Cleese. O John Cleese e o Michael Palin, ambos fizeram parte daquele grupo icônico, um dos melhores grupos de humor já existente na história, que é o Monty Python. Entregou tantos filmaços e uma série de televisão maravilhosa, Flying Circus. Bom, Um Peixe Chamado Wanda, em 88, fez bastante sucesso, tanto de público quanto de crítica. Foi frequentemente reprisado na TV, passou à tarde, sessão da tarde, temperatura máxima. A Globo adorava passar esse filme. Hoje, com certeza, esse filme não passaria mais à tarde, pelo menos, porque ele é um filme com muitas piadas incorretíssimas, bastante humor ácido. Talvez algumas pessoas possam até ficar um pouco incomodadas com algumas situações que o filme apresenta, e muito teor sexual, vindo principalmente por parte da personagem da Jamie Lee Curtis e do Otto, vivido pelo Kevin Kline. Os dois eles têm uma relação muito intensa. Ela fica excitada quando ele começa a falar italiano, e depois um outro personagem começa a falar outros idiomas para ela também. Então tem muita carga de sensualidade. Talvez isso não soasse muito bem sendo exibido às 2 horas da tarde hoje em dia. Mas é um filme divertidíssimo. Algumas situações são extremamente absurdas, é uma comédia de situações e vai ficando cada vez mais intensa, vai ficando cada vez mais surreal quase. O Ken, o Michael Palin, ele recebe uma missão de eliminar uma testemunha, e cada vez que ele vai tentar eliminar essa testemunha, algo dá errado e acontece algo que eu não vou dizer aqui o que é, mas são situações assim, ao mesmo tempo muito engraçadas e ao mesmo tempo muito trágicas. Então é um filme
tragicômico em vários momentos, mas é uma comédia divertidíssima. Bom, em 88, né, como falei, esse filme foi muito bem visto pelo público e pela crítica, e 9 anos depois, em 1997, saiu essa continuação, Ferocidade Máxima. Por que eu digo continuação? Porque apesar do elenco ser o mesmo, inclusive o John Cleese, ele participa também no roteiro do Um Peixe Chamado Wanda e no Ferocidade Máxima, só que são outros personagens, não são os mesmos de Um Peixe Chamado Wanda. A história de Ferocidade Máxima também é completamente diferente. O título, para começar, né? O título original é First Creatures. Aqui saiu como Ferocidade Máxima, porque estava na moda do velocidade máxima, então teve rotação máxima, fervura máxima, máxima voltagem, adrenalina máxima, enfim. Tudo que eles podiam colocar, eles utilizaram essa palavrinha, né? Então, a história de Ferocidade Máxima é o seguinte: um zoológico que agora está sob uma nova administração e os funcionários recebem as ordens de que eles vão ter que eliminar todos os animais fofinhos, os animais bonzinhos do zoológico, e esse zoológico ele vai focar apenas em animais perigosos, em feras assassinas e tudo mais. Os funcionários, obviamente, eles não aceitam essa nova decisão e fazem de tudo para tentar provar que esses animais aparentemente inofensivos, eles podem ser violentos, eles podem ser agressivos em ocasiões em que sejam necessárias essas formas de ataque. O novo administrador é vivido pelo John Cleese e ele chega lá querendo colocar ordem na casa. Dá tudo muito errado no início, ele não se dá bem com os funcionários ficam com muita raiva. Tem também algumas sequências aqui de humor ácido extremamente elevado. O Kevin Kline faz um papel duplo, ele vive o Rod McKen, que é o dono da empresa, responsável pela edição desse zoológico, e aí o filho dele, o Vince, que é um cara completamente desorganizado. Ele vê no zoológico apenas uma grande fonte de marketing, né? Ele espalha propagandas de marcas famosas, coloca dizendo que alguns animais são pertencentes a astros da música, tipo Bruce Springsteen. Então tem muita coisa ali que o personagem do Kevin Kline filho, ele simplesmente está lá para aloprar. A Jamie Lee Curtis, ela é uma espécie de assistente que chega também lá no zoológico para pôr ordem na casa, e ela está muito mais a favor de que o zoológico permaneça como era do que essa mudança que estão querendo implementar no lugar. E o Michael Palin, ele faz um dos funcionários do zoológico, ele é um especialista em animais, que também ele não vai facilitar as coisas para essa nova administração de forma alguma. Bom, apesar de ter o mesmo elenco, de ter parte do... tem outros personagens também que são vividos por atores do Um Peixe Chamado Wanda. Tem a Maria Atkin, que faz uma assistente barra ajudante do John Cleese, e também a Cynthia Cleese, que está no primeiro filme fazendo o papel da filha do advogado, e aqui ela também faz uma funcionária do zoológico. Bom, apesar de estar com a fórmula toda de fazer um novo clássico, Ferocidade Máxima é sim inferior a Um Peixe Chamado Wanda. O humor dele, ao contrário de Um Peixe Chamado Wanda, envelheceu um pouquinho mal. Algumas piadas não são tão engraçadas quanto na época que eu havia assistido esse filme. Eu tinha assistido esse filme há muitos anos, na época do lançamento dele. E
algumas situações são um pouco forçadas também. Tem uma piada que é muito recorrente, que ela, contada de muitas vezes, ela acaba perdendo um pouco a graça. Numa sequência inicial ela é até divertidinha e tal, mas depois acaba ficando muito repetitivo e o humor não funciona sempre que ela é contada, essa piadinha. Mas é um filme bem legal também. Também é um filme que está repleto de situações que, para ser exibido num horário à tarde hoje em dia, certamente não seria, né? Tá cheio de piadinhas com contexto sexual, principalmente envolvendo o John Cleese. Tem um arco dele ali que é bem engraçadinho, mas é aquela questão da piada que foi contada tantas vezes que a graça acaba se esvaindo. Mas é um filme bem legal também. Um Peixe Chamado Wanda com certeza é muito superior, mas vale também assistir Ferocidade Máxima. Então é isso, pessoal. Esses foram os meus comentários a respeito de Um Peixe Chamado Wanda e a sua continuação, Ferocidade Máxima. Se você já viu esses filmes, deixa aí nos comentários a tua opinião a respeito deles. Qual é o que você mais curte? Você assistiu esses filmes na época do lançamento em VHS, no cinema? Conta aí. Então, até o próximo vídeo. E até mais. Um Peixe Chamado Wanda. Eles participaram de um assalto milionário. A 20 milhões. É um trabalho bem feito. E agora, um está a fim de passar o outro para trás. Onde estão as joias? Kevin Kline, Jamie Lee Curtis, John Cleese. Droga, eu confiei nele, droga! Um Peixe Chamado Wanda. Uma comédia muito louca. Nesta segunda. Ferocidade Máxima. John Cleese, Kevin Kline, Jamie Lee Curtis. Com essas feras tomando conta de um zoológico, os animais que se cuidem. Esse é um zoológico familiar, não uma casa de massagem, seu pervertido! Ferocidade Máxima. Uma comédia que é o bicho. Filme inédito. Amanhã, em Tela Quente.